Dias de dor na Terra Santa com uma outra triste página de violência e de sangue. Nos fala Dom Antônio Franco, núncio apostólico. A Terra Santa espera a solidariedade da Igreja. A carta do cardeal Sandri para a coleta da Sexta-feira Santa. Um grupo de jovens japoneses convidados pela Fundação João Paulo II visitou a Terra Santa para entender mais as suas belezas e as suas contradições. Primeira peregrinação quaresmal ao Santuário Dominus Flevit. A atualidade das lágrimas de Jesus sobre Jerusalém. A festa de São José em Nazaré, onde se conservam os restos daquela que possivelmente foi a casa onde ele viveu. O Mosteiro da Quarentena, no lugar onde se recorda os 40 dias que Jesus passou no deserto. Mortos e feridos em Jerusalém como em Gaza, dias de dor na Terra Santa. A crescente tensão entre israelenses e palestinos semearam a morte em ambos os lados. Ódio e medo. A provocá-los, infelizmente, mais uma vez, a lógica da violência e da vingança. Também a Igreja na Terra Santa acompanha com preocupação o que está acontecendo. E nas palavras do núncio apostólico em Israel, Dom Antônio Franco, os pensamentos e as orações vão primeiramente para as vítimas inocentes e suas famílias. Vítimas inocentes de situações que deverão ser resolvidas, mas que certamente não com a violência e com a morte de pessoas inocentes. Para mim, esses são avisos, recorda, e minhas orações vão primeiro às vítimas, mas também ao Senhor para que ilumine e para que não seja uma nova espiral de violência que pode levar a uma tragédia e sofrimentos mais graves. Não podemos ceder ao alarmismo e ao desencorajamento por quanto possa ser reações normais, nos diz Dom Antônio Franco. Mas prossegue, devemos constatar a realidade. E a realidade exige um compromisso, e o exige segundo a responsabilidade de cada um. As situações que são negativas devem ser afrontadas, resolvidas. Situações de injustiças, de tensões, de dificuldades não podem durar um longo tempo, porque sempre tem alguém que pensa em enviar um sinal, uma mensagem, usando métodos errados. Por isso se deve procurar afrontar o problema e dar uma resposta. Quando existem soluções, é necessário também a boa vontade de todas as partes que estão envolvidas, e é preciso o esforço e empenho de todos, e aqui deve entrar diretamente a comunidade internacional. A Terra Santa espera na fraternidade da Igreja e deseja retribuir-lhe através da partilha de uma experiência de graça e de dor que caracteriza o seu caminho. Recorda, assim, o cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, na carta publicada em 21 de março e enviada a todos os bispos para a coleta da Sexta-feira Santa. Na mensagem, o cardeal reforça que os cristãos do Oriente experimentam a atualidade do martírio, sofrem por causa da instabilidade e ausência de paz. E o sinal mais preocupante é o constante êxodo. Não basta somente qualquer sinal positivo para inverter a dolorosa tendência à imigração cristã, que empobrece todas as forças vitais das jovens gerações. Por esta razão, o cardeal Sandri fala do dever de todos pela unidade ao Papa Bento XVI, para encorajar os cristãos de Jerusalém, Israel e Palestina, da Jordânia e dos países orientais. Importa não resignar-se jamais à falta da paz. A paz é possível, a paz é urgente. A coleta de Sexta-feira Santa, tradição desde os tempos da Igreja primitiva, é uma iniciativa que é proposta ao início do itinerário quaresmal, para ter o seu ápice na Sexta-feira Santa. Este é o caminho indispensável para promover a vida dos cristãos na amada terra. Prossegue o cardeal, que recorda também que o Papa convida a ir além de um gesto louvável de ajuda concreta. E cita a exortação apostólica pós-sínodo, a Verbum Domini.
Quanto mais contemplamos a universalidade e a unicidade da pessoa de Cristo, tanto mais olhamos agradecidos para aquela terra onde Jesus nasceu, viveu e se entregou por todos nós. As pedras sobre as quais caminhou o nosso Redentor permanecem para nós carregadas de recordações e continuam a gritar a boa nova. Os cristãos que vivem na terra de Jesus, dando testemunho da fé no ressuscitado, são chamados a servir como farol de fé para a igreja e também como fermento de harmonia, sabedoria, equilíbrio na vida de uma sociedade que tradicionalmente foi e continua sendo pluralista, multiétnica e multirreligiosa. Eles têm um pouco mais de 20 anos e no coração todo o desejo de entender por que esta terra ainda não encontrou a paz. Como hóspedes da Fundação João Paulo II, alguns japoneses liderados por seus professores visitaram a Terra Santa. Em uma semana, visitaram os lugares, encontraram as pessoas, se sensibilizaram com os sentimentos de dois povos envolvidos em um conflito. E não somente, as diferentes realidades de Israel, em particular os lugares santos. Para os jovens, uma fonte inesgotável de perguntas, com a surpresa de encontrar-se diante de uma situação dramática. Eu não sabia quase nada desta terra, que é santa para os cristãos, para os judeus e muçulmanos. É difícil estar aqui enquanto o meu país está sofrendo. Penso que a coisa mais importante seja conhecer os sentimentos destas pessoas que estão sofrendo. Nas palavras dos jovens se sente toda a comoção e a participação no drama que está vivendo o Japão, atingido por uma catástrofe contínua. Somos verdadeiramente pequenos. Não podemos carregar a cruz de Jesus Cristo. É muito grande. Ele carregou a nossa cruz. Esta é a nossa fé. Nós não podemos carregar a cruz que agora temos no Japão. É muito grande. Não conseguimos encontrar sozinhos uma solução para sair desta triste situação, porque não temos forças, mas o Senhor está conosco. E talvez inconscientemente, com todas as amarguras e incredulidade que se possa experimentar diante de um fato com estas dimensões, olhando para o Japão com o olhar desta mulher, cada um se questiona o sentido da dor, da injustiça e da própria vida. É rico e intenso o calendário da Quaresma na Terra Santa. Na segunda semana do tempo quaresmal, começam as peregrinações aos santuários ligados à paixão e morte de Jesus. Uma tradição de muitos séculos, mantida viva pelos franciscanos de Jerusalém e que acontecerão até a Semana Santa. Nós, na Terra Santa, somos privilegiados porque podemos seguir Jesus, escutá-lo em todos os lugares onde ele se manifestou, onde ele nos amou. Em cada lugar, meditaremos um aspecto fundamental. É um itinerário completo, porque a característica da Terra Santa é definida por esta palavra, ik, aqui. Aqui eu posso ver com os meus olhos e tocar com as minhas mãos. A primeira celebração é no Santuário do Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou. O pequeno santuário, que está no Monte das Oliveiras, acolheu a comunidade local e peregrinos para a primeira celebração, que foi presidida por Padre Narcísio Climas, que na homilia falou do pranto de Jesus contemplando a cidade santa. Chorou forte com a mente e o coração. Não era um pranto normal, mas era um choro que guardava a sua cidade. Chorou porque a cidade não o reconheceu. Por isso as suas palavras, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Um dia desta cidade não restará pedra sobre pedra. A peregrinação quaresmal, que é sobretudo um caminho de meditação, cada semana será em um santuário diferente. Mas começa aqui, neste lugar onde é possível contemplar a cidade santa e amada por Deus, mas que continua sendo cheia de contradições e de sofrimento. 2 horas antes do início desta celebração, na outra parte da cidade, um trágico atentado, que nos leva a meditar no sentido deste santuário. Dominus Flevit, o Senhor chorou aqui em Jerusalém, porque esta não conheceu o caminho para a paz.
Este pranto de Jesus continua ainda hoje e é muito atual porque as pessoas sofrem. Mas até que não reconheçam nele o verdadeiro Messias, será difícil responder qual é a verdadeira causa de todos estes problemas que vivemos nestes dias aqui em Jerusalém, na cidade santa, na cidade que é a sua. A festa de São José no dia 19 de março, celebrada em Nazaré, na cidade da Sagrada Família, aquele que nas citações bíblicas e segundo a tradição é definido como o homem justo e fiel que Deus colocou para guardar a sua casa. A cada dia por aqui passam milhares de peregrinos provenientes de todas as partes do mundo e que procuram os sinais desta presença importante e tão discreta. A poucos metros da Basílica da Anunciação está a igreja dedicada a ele e que é coligada por um único complexo subterrâneo, visível através de escavações que ligam aos restos do antigo vilarejo de Nazaré do primeiro século. O santuário foi construído no início de 1904 sobre os fundamentos de uma igreja do tempo das Cruzadas. Na cripta se conserva ainda restos de uma casa, de um lugar de trabalho que a tradição identifica como a Casa de São José. Lugar venerado desde os primeiros séculos da era cristã. Uma história contada através de sinais arqueológicos, de afrescos e vitrais. Uma vida simples, mas totalmente dedicada aos planos de Deus. Hoje, a cidade de Nazaré conta com 70 mil habitantes. A comunidade latina é a comunidade mais numerosa com 7 mil cristãos. Se pode pensar que é pouco, mas é a comunidade mais numerosa, maior do que a de Belém e Jerusalém. A festa de São José no dia 19 de março é celebrada com os cristãos locais e peregrinos. Começa com a entrada solene do custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, com uma procissão pelo novo caminho que leva até a Basílica para a celebração solene da Santa Missa. Este ano, devido ao grande número de participantes, a celebração foi na Basílica e, após a missa, a procissão até a Gruta da Anunciação, onde é colocado o ícone de São José, neste lugar tão especial. Uma programação feita também de silêncio. E mais tarde, como acontece todos os sábados, um novo encontro para a procissão das velas, que tem início no pátio da Basílica. Depois, percorre as ruas da cidade, animada com cânticos e a oração do rosário nas diversas línguas. E, novamente, um momento de oração, com a bênção final no lugar por excelência, na espera de uma festa ainda maior, a da solenidade da Anunciação, o dia mais esperado para os cristãos de Nazaré, que juntos com muitos peregrinos no dia 25 de março, se encontram novamente em oração, no lugar do Sim de Maria. Os 40 dias da Quaresma recordam o tempo que Jesus passou no deserto, um lugar tradicionalmente ambientado próximo ao Vale do Jordão, a menos de 50 minutos do centro de Jerusalém. Em um penhasco, com vista para a cidade de Jericó, está o mosteiro greco-ortodoxo da Tentação, lembrando o sofrimento de Cristo no deserto. Aqui, Jesus foi tentado. Foi desafiado pelo tentador a transformar pedras em pão. Mas disse: não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Embora subir este monte rochoso não seja muito desafiador, através de um teleférico recentemente construído, o peregrino pode facilmente chegar a um ponto abaixo do mosteiro. Surpreendentemente, o barulho da cidade de Jericó pode ser ouvido aqui, mas o silêncio no mosteiro dos monges em oração ajuda e convida o peregrino para o significado da solidão, através do qual ele pode olhar para si mesmo com os olhos de Deus. Uma oportunidade breve, mas preciosa. Agora está sob a jurisdição da autoridade palestina. O primeiro mosteiro foi construído aqui pelos bizantinos no VI século, com a convicção que Jesus passou os seus dias de oração e jejum nestas grutas. Também os cruzados construíram uma igreja aqui. O mosteiro atual é de 1895, no mesmo lugar do convento bizantino.
Conhecido pelos palestinos como Curuntum Jabal, o Monte dos 40 Dias tem um aspecto típico do deserto que pode ajudar o peregrino com o sentido da quaresma, criando assim um espaço físico e espiritual, no qual se pode usar as palavras da liturgia, caminhar em direção à Páscoa com fé e com amor.